Bom, e o que que é a compilação, né? Então, a compilação tem um desenho aqui mostrando. A compilação é uma pessoa pensa na solução de um problema, ele escreve, né, essa pessoa escreve um programa em linguagem de programação de alto nível. Esse programa em linguagem de programação de alto nível precisa ser compilado, e aí vai acontecer essa compilação vai gerar o programa equivalente em linguagem de máquinas, tá lá, são as zeros e uns. Aí sim, o computador é capaz de entender, de executar esse programa, que é o que ele entende, zeros e uns, tá? Um dos algoritmos que surgiu, um dos primeiros algoritmos que surgiu, foi o algoritmo de Euclides, o do MDC, o máximo divisor comum, tá? E aqui está um exemplo de algoritmo, né? Só para começar a falar do que é algoritmo. Algoritmo, a gente está falando de propor soluções computacionais para problemas, né? Então, o algoritmo nada mais é do que essa solução computacional para um problema, tá? E aí a gente vai começar a ver que ele é um passo a passo, né? Dá uma sequência de operações que devem ser seguidas para alcançar a solução do nosso problema, tá? Então, aqui está um exemplo de algoritmo, né? Um exemplo do algoritmo do máximo divisor comum, que são esses três passos. Então, a realização desses três passos, tá? O primeiro passo é divida, eu quero o máximo divisor comum entre dois números, né? Então, entre o 3.654 e o 1.365. Então, o algoritmo divida, o primeiro passo, né? Divida um dos números pelo outro. Pegue o resto da divisão, substitua o primeiro número pelo segundo, o segundo pelo resto, repita até que o resto seja zero, tá? Então, esse é o algoritmo do MDC. Se eu seguir esses três passos, né, que o terceiro passo é uma repetição, então eu vou ter mais passos, na verdade, né? Então, se eu seguir esses três passos, até que o resto seja zero, né? O resto da divisão do primeiro pelo segundo seja zero, eu encontro o máximo divisor comum entre dois números. Então, é isso, uma sequência de passos que, se eu realizar, eu soluciono o meu problema, tá? Então, aqui está um exemplo da execução do MDC. Eu tenho lá os dois números, né? Que eu quero o máximo divisor comum entre 3.654 e 1.365, tá? Então, eu faço a divisão, o resto dessa divisão foi 924. Aí eu substituo o primeiro, que era 3.654, eu substituo pelo segundo. Então, aqui ficou o primeiro número agora é 1.365. E o segundo número eu tenho que substituir pelo resto. Então, o segundo número é 924. Eu vou de novo, repita até que o resto seja zero. O resto não é zero ainda, né? Então, repita, né? Faço a divisão e pego o resto. O resto agora é 441. Então, de novo, substituo o primeiro pelo segundo e o segundo pelo resto, tá? Faço a divisão novamente. O resto é 42. Então, a todo momento eu estou verificando se o resto é zero, né? Porque ele está mandando repetir até que o resto seja zero. O resto não é zero, tá? Então, de novo, substituo o primeiro, né, pelo segundo, o segundo pelo resto e faço a divisão. O resto 21. O resto não é zero, então vou continuar. Substituo o primeiro pelo segundo, o segundo pelo resto, finalmente o resto é zero, tá? Então eu encontrei o meu máximo divisor comum, tá? Esse código, esse algoritmo, né, essa sequência de passos para encontrar o máximo divisor comum, só a título de curiosidade, ainda porque a gente não viu nada em C, a título de curiosidade, esse algoritmo, aqueles três passos traduzido na linguagem de programação que a gente vai usar, que é o C, fica dessa forma aqui, tá? Então, se vocês forem ver, o algoritmo está aqui, né? Então, eu tenho o primeiro número e o segundo número, tá? E aí eu encontro o resto da divisão desses dois números.
Enquanto o resto é diferente de zero, substitua o primeiro pelo segundo, o segundo pelo resto e encontra um novo resto. E aí ele vai verificar, o resto é diferente de zero? Sim. Substitua o primeiro pelo segundo, o segundo pelo resto, e encontra o resto. Então aqui tá aqueles 3 passos, tá? E aqui tá aquele passo da repetição, né? Repita até que o resto seja zero. Então, enquanto o resto é diferente de zero, eu vou fazer essas 3 operações aqui, tá? Ao final, eu imprimo o meu MDC, tá? Que é o resto anterior ao resto ser igual a zero, tá? Então, o que é lógica de programação, que é a nossa disciplina? É isso que a gente vai ver durante toda a disciplina. A lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo, tá? Então, isso, o que a gente viu do MDC? Não era aqueles 3 passos? 1, 2, 3, que eu tenho que executar de forma encadeada, né? Tem que executar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, tá? Então, é isso que a gente está fazendo, a gente está encadeando pensamentos para atingir um determinado objetivo. O algoritmo, que é o que a gente vai ver durante toda a disciplina, o algoritmo é o quê? Uma sequência de ações necessárias para solucionar um problema. Então, é isso, aqueles passos, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, para a gente alcançar o nosso objetivo, para a gente solucionar o nosso problema, tá? Existe uma analogia de algoritmo com receita de bolo, porque receita de bolo é isso, né? É uma sequência de passos que eu tenho que seguir, considerando algumas entradas, né? Então eu tenho os ingredientes que eu vou utilizar, eu tenho que ter esses ingredientes. Depois eu vou ter um modo de preparo que são esses passos, faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo. E aí a saída vai ser o alimento pronto, tá? Então existe essa analogia entre algoritmo e receita de bolo, tá? Outras analogias, né? Outras coisas que podem serem vistas como um algoritmo, né? Então a partitura musical, um manual de instruções, as instruções de um caminho. Então, quando a gente usa o Google Maps, por exemplo, né? A gente coloca um lugar que eu quero sair e um lugar que eu quero chegar, tá? E o que ele faz pra gente? Não é uma sequência de passos que eu tenho que seguir, né? Tipo, vira à esquerda, siga em frente durante tantos metros, vira à direita. Então, assim, não é uma sequência que eu tenho que seguir. Eu tenho que fazer o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Eu não posso fazer em outra ordem, eu tenho que fazer nessa ordem, senão eu não vou chegar onde eu quero, né? Então é isso, as instruções a respeito de um caminho nada mais são do que um algoritmo, tá? Um manual de instruções, né? Tem os passos lá que eu tenho que seguir para que o meu equipamento funcione da forma correta. É um algoritmo, tá? O problema da receita de bolo é a linguagem vaga, que não pode acontecer com o computador, com o nosso algoritmo. Não pode, a linguagem não pode ser vaga, né? Eu não sei se todo mundo já teve essa experiência, mas eu quero fazer um bolo, por exemplo, ou um prato, ou uma carne, qualquer coisa. E aí eu pego uma receita de bolo ou assisto um vídeo, né, para ir seguindo passo a passo e não fica do jeito que a pessoa fez lá, né? Não sai o bolo do jeito que eu queria, tal. Então é isso, uma linguagem vaga, né? Não é exato, né? Os passos que eu tenho que seguir. Isso não pode acontecer com o computador, tá? Então precisa existir uma formalização do algoritmo para que não fique vago, né? Para que seja determinístico, tá? Então aqui eu vou mostrar 3 formas da gente escrever algoritmo, tá? Que a primeira é o formato livre, depois fluxograma e depois pseudocódigo. Vocês vão ver como que a gente escreve algoritmos, tá? Então, o formato livre é esse daqui. A gente vai escrever, cada passo vai ser uma frase, né? Uma frase em forma imperativa, tá? Mas que seja o mais determinístico possível, tá? Que não seja vago, tá? Então tá lá, passos necessários, numerados item a item,
Então, o formato livre a gente faz isso, né? Passo 1, né? Escreve lá início do algoritmo, passo 1. Pegue o primeiro número, passo 2. Pegue o segundo número, passo 3. Some o primeiro número com o segundo, passo 4. Mostra o resultado da soma. Fim do algoritmo. Então, esse é o formato livre, tá? Um algoritmo que vai somar dois números, tá? Depois, fluxograma. Fluxograma é uma representação gráfica, tá? Que eu tenho alguns símbolos, né, que me representam algumas ações, tá? Então tá lá, o início do algoritmo, tocou o alarme, né? Então segue a setinha aqui, vem pra cá. Pronto para acordar, sim ou não? Então aqui é uma pergunta, né, um condicional, sim ou não, né? Então sim, eu vou fazer uma coisa, não, eu vou fazer outra coisa. Então tocou o alarme, pronto para acordar? Não, aperte o soneca. Tocou o alarme, pronto para acordar? Não, aperte o soneca. Tocou o alarme, pronto para acordar? Sim, levante. Tá? Então, só o algoritmo de manhã lá, quando vai tocar o alarme, o que eu vou fazer, né? Então, é uma representação gráfica de um algoritmo, tá? Depois vem pseudocódigo, que a gente vai ver pseudocódigo, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com pseudocódigo, que é o que a gente chama de Portugal, tá? É uma linguagem muito próxima da linguagem de programação de alto nível. Vocês vão ver que é muito próximo do C, tá? É muito próximo da linguagem de programação que a gente vai utilizar. É como se a gente estivesse traduzindo os comandos do C, tá? Que é a linguagem que a gente vai usar. Tá lá, uma linguagem mais próxima da linguagem de programação. Evita-se regras de construção gramatical muito rígidas, que acontecem com a linguagem de programação. Então, é menos rígido do que com a linguagem de programação, tá? Então, tá lá um exemplo. Início, aí que eu estou declarando duas variáveis, ainda vou falar sobre isso com vocês, né? Inteiro A, B. A recebe 1, B recebe 2. Se A maior que B, então A recebe 5. Se não, A recebe 10. Fim, C, fim. Então, esse daqui é um exemplo de Portugal, de pseudocódigo, tá? O exercício que eu vou, que tem como proposta, né, esse conjunto de slides, é o algoritmo de levar o leão, a cabra e um pedaço de grama de um lado para o outro do rio, atravessando com um bote, tá? Sabe-se que o bote só tem dois lugares, nunca o leão pode ficar sozinho com a cabra e nem a cabra sozinho com a grama, porque senão o leão vai comer a cabra ou a cabra vai comer a grama. Então eu preciso propor um algoritmo para conseguir então levar os três de um lado para outro do rio, sabendo disso, né? Eu não posso colocar os três no bote, porque o bote só tem dois lugares. E eu não posso colocar o leão com a cabra, nem a cabra com a grama, sozinhos, né? E aí, só para mostrar para vocês, depois vocês poderiam pesquisar esse exercício, mas eu vou mostrar a resolução para vocês em pseudocódigo, que é essa daqui, tá? Então, o início, leve a cabra, volte. Leve o leão e volte com a cabra. Leve a cabra, leve a grama, volte, leve a cabra. Enfim, dessa forma, eu atravessei os três e considerando as duas, que o bote só tem dois lugares, e considerando isso, né, que o leão não pode ficar sozinho com a cabra, nem a cabra sozinho com a grama, tá? Então é isso, até a próxima aula, tá?